Olá, boa tarde para você. São 4h13. Este é o Justiça Agora. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, apresentou hoje em sua primeira entrevista coletiva as principais metas para a gestão à frente dos dois órgãos. Entre elas está a adoção de medidas que tragam eficácia para o dia a dia da Corte, como o incremento do plenário virtual. Não há Suprema Corte no mundo que tenha a quantidade de processos que nós recebemos e que nós temos que julgar. E a ampliação do plenário virtual, na medida em que o feito fica 20 dias sob análise, com a possibilidade de se verificar o voto do colega, analisar, debater, que isso facilita a dialética, a contraposição, enfim, a pluralidade que é tão necessária numa corte. Ou seja, o fato de um feito ir para o plenário virtual não significa que ele terá uma análise menor ou menos atenciosa. E aqui também um terceiro ponto de gestão, desenvolvemos um sistema eletrônico de disponibilização antecipada de votos entre os ministros. Ou seja, aquilo que hoje nós fazemos no envelope, um entregando para o outro, nós fazemos isso dentro de um sistema seguro, em que os colegas compartilham o voto dentro de um grupo fechado entre nós mesmos, para que se tenha conhecimento. O que eu tenho verificado é que esse compartilhamento do voto com antecedência tem agilizado a possibilidade de andamento dos feitos no plenário, porque exatamente leva-se a uma possibilidade de concordância ou discordância prévias e pontuar aquilo que é a discordância e agilizando os julgamentos. Então, mas vejam o tamanho do desafio, são 1.107 processos. Se nós tivermos aí uma média de julgar 3 por sessão física, é inviável. Esse número, quando terminar a minha gestão daqui a 2 anos, ele estará em mais de 1.107. Então, nós temos que procurar outros meios. E não existem 1.107 temas no Brasil que mereçam a atenção total do plenário físico. A participação efetiva das mulheres na política está longe de ser uma realidade aqui no Brasil. O país aparece em penúltimo lugar no ranking da ONU. Para reverter esse quadro, a Justiça Eleitoral impôs aos partidos políticos brasileiros a obrigação de preencher a cota mínima de 30% de candidaturas femininas. Os números do Tribunal Superior Eleitoral confirmam: a democracia representativa brasileira ainda está longe de ser uma representação fiel da população. Enquanto as mulheres correspondem a 52,5% dos eleitores, elas são apenas 31,4% dos candidatos. O que os partidos dizem é que há um desinteresse das mulheres em participar ativamente da vida política. O Brasil está em penúltimo lugar no ranking da ONU, Organização das Nações Unidas, sobre participação feminina nos parlamentos. Ocupa a 32ª posição em uma lista de 33 países. Apenas Belize está atrás do Brasil. Por isso, a Justiça Eleitoral impôs aos partidos brasileiros a obrigação de preencher uma cota mínima de 30% de candidaturas femininas. E essa cota vale também para o uso do dinheiro público destinado às campanhas. Nós temos 2 fundos, o FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e o Fundo Partidário, que sempre existiu. Em se tratando de fundo partidário, a penalidade é o perdimento no ano seguinte de 1 a 12 meses do repasse que deveria ser feito. Então, vai se analisar a proporcionalidade. Proporcionalmente, quanto o partido deveria perder por não ter atendido à regularidade do repasse do fundo partidário. Em relação ao FEFEC, a resolução trouxe uma penalidade um pouco mais severa. A própria resolução previu que, não sendo aplicado corretamente os recursos do FEFEC, na questão do gênero especificamente,
os beneficiários ou os responsáveis sofrerão as sanções do artigo 30A da Lei das Eleições, que significa na não diplomação, caso ele ainda não tenha sido diplomado, e caso já tenha sido diplomado, na cassação do diploma. O Justiça Agora fica por aqui. A gente tem um novo encontro logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.